Olá, minhas queridas amigas e amigos que nos assistem, que estão acompanhando aí a nossa programação. Sejam bem-vindos. Esse é o programa das Mulheres que Vencem e hoje é um programa muito especial. Você que nos acompanha desde o início dessa história, né, desse programa. Amanhã nós vamos completar 1 ano de programa. Olha que coisa especial. E vai ter novidade aí para você que nos acompanha. Vai ter muita coisa boa. Inclusive no programa de hoje nós vamos mencionar um assunto muito importante que eu atendo muitas mulheres com essa questão, com esse problema, aproveitando o tema que nós vamos falar amanhã, que é o Dia dos Pais, né? Amanhã a gente sabe que é Dia dos Pais. Muitas mães, muitas mulheres que estão nos assistindo agora, muitas vezes são mãe e pai. E o programa das Mulheres que Vencem não poderia deixar de falar desse tema tão importante. E para nos ajudar nesse tema, hoje eu trouxe para você a nossa querida pastora Maria Tereza. Bem-vinda, pastora. Olá, Seja bem-vinda ao nosso programa. É um privilégio, é uma honra estar aqui com a senhora. É meu. E eu trouxe aqui a pastora Maria Tereza, que ela tem essa história de pai e mãe, né? Como Sim. é esse desafio de ser pai e mãe? E, como eu disse, eu atendo muitas irmãs, acredito que a senhora também deve atender muitas irmãs com esse problema. E agora? Agora eu sou pai e mãe, é o fim do mundo, como é que Deus pode se manifestar na minha vida? Como que Deus vai me sustentar? Como é que Deus vai me ajudar? Não é? E tem muitas mães passando por esse problema. Mas antes, deixa eu conhecer a pastora. Pastora, fala aqui um pouquinho para as irmãs, de onde que a senhora qual igreja que a senhora pastoreia? Conta um pouquinho para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Pastora, eu sou da região de Ribeirão Preto, né? Nasci em São Joaquim da Barra, a família toda é de Ribeirão Preto. E a gente está agora pastoreando na cidade de Tabatinga, Regional São Carlos, né? Que legal. Nós viemos para a Regional, quando criou a Regional, a gente está junto dentro desse quadro. Que bênção. Quanto tempo que a senhora já é pastora? 15 anos. Na Igreja da Graça? Na Igreja da Graça. 30 anos convertida na Igreja da Graça. Que bênção. Praticamente desde o início, né? 28 anos, né, eu tinha quando eu encontrei Jesus, né, e foi assim, um amor, né, à primeira vista. Glória a Deus. Eu até assim, emociona, porque é uma vida muito sofrida antes, Sim. né, e eu vim de o último lugar que eu estava era no centro espírita. Olha só. E aí eu tive um problema sério no centro e eu briguei com Deus. Falei pra ele, nunca mais eu te procuro em templo de homem. Nunca mais. Forte essa frase, hein, O pastora? dia que o senhor quiser, o senhor vai me buscar dentro da minha casa. E eu fiquei 3 meses, pastora. Todos os dias eu olhava pro templo da onde eu falei com ele e eu falava para Deus. Falava, Senhor, o senhor lembra? O senhor lembra que eu não saio daqui? Foi aumentando, porque eu tinha necessidade, né? Sim. De buscar, de adorar, de servir. É verdade. E aí, um dia eu falei pra ele, falei, pelo amor de Deus, vem me buscar, eu tô pedindo. Eu tenho sede, né? Que coisa, né? Na verdade, o ser humano, ele tem sede de Deus, mas muitos não sabem disso. Mas né? eu falava pra ele, eu quero que o senhor me busque. E quando o senhor me buscar, eu quero ir pra um lugar. Isso é muito importante pra mim, porque foi assim, uma determinação que eu fiz sem saber de determinação. Saber sobre a determinação. Eu quero que o senhor me busque num lugar completo, de onde nunca mais eu saia. Eu vou sair. Que bênção. Aí passou um tempo, né? Nesse dia que eu falei pra ele, falei, pelo amor de Deus, vem me buscar logo, né? Eu tenho essa saudade do senhor, né? E naquele dia tava chovendo e os meninos estavam em cima da cama e a gente sentiu, assim, a presença de Deus mesmo. E o meu mais velho falou assim pra mim, mamãe, daqui a pouquinho ele veio buscar, porque ele já veio aqui, né? Olha só, que interessante. Aí quando foi na quarta-feira, minha vizinha, que era muito amiga, que a gente sofria muito, né? Porque quando eu tava no centro, eu engravidei de um menino. É isso que eu ia falar. A senhora, na verdade, então, quantos filhos que a senhora tem hoje? Hoje eu tenho 3. 3 filhos. 3. E então, só pro pessoal de casa entender, a senhora tem 3 filhos, mas hoje a senhora não é casada. Não. Mas a senhora já foi casada. Fui. E aí que a gente queria entender como que foi essa história da separação e quando que a senhora começou realmente a ser pai e mãe. Então, Sim. conta um pouquinho dessa história pra gente. Quando eu aceitei Jesus,
né? Eu me curei de todas as enfermidades, transformou a minha vida. A senhora vivia muito doente, é isso? Vivia doente, tinha muito problema, tomei remédio para tentar... na minha cabeça não era matar, eu não queria me matar, eu queria dormir para esquecer a situação. Então a senhora tomava medicamentos para dormir, assim, Nesse forte? eu tomei 79, parece, se eu não me engano. Meu Deus, que coisa séria. E aí, quando eu me encontrei com Jesus, eu tinha 28 anos, e esse filho, o segundo, que chorou direto, primeira vez que eu entrei na igreja, ele se libertou. Ele dormiu a noite inteira, e aí foi só vitória. Aí eu tive encontro com a determinação, né? E determinamos a terceira e última gravidez, que fosse uma menina, em cima de João 14, né? E aí eu engravidei da menina. Só que no ultrassom dava que era menina. Olha isso! E eu falava que era menina porque eu tinha determinado e a palavra não podia voltar para trás. Olha só. Porque uma das coisas também que quando Deus me buscou através do programa do missionário, eu falei para Deus, eu não quero ser crente igual aos outros. O que é crente igual aos outros? Pastor, explica isso. Como que é isso? Tipo assim, você deve conhecer. Eu conheço, mas o que é esse negócio de crente Você deve igual? conhecer. Crente que tá na igreja e fuma, crente que tá na igreja e bebe, crente que tá na igreja e... É o crente religioso, né? Ele acha que tem que ir lá bater o cartão. Mas eu não sabia que ele dessa... vai ser... eu não sabia dessa diferença. Que coisa, é muito Eu falei que eu não sério. queria ser crente igual aos outros. Eu queria ser crente que Queria fizesse ter um a compromisso, diferença. né? Um compromisso. Eu lembro isso que eu falei que eu verdade. queria que fizesse a diferença. Isso. Então eu segurei na palavra, eu me apegava em cada versículo. Tudo que você me perguntasse era na palavra. Então eu fui ficando chata para as amigas que eram crentes. Entendeu? Porque você ficava firme na palavra Sim. e já rebatia na palavra. Na Ó, hora. A palavra não fala isso, não. Não quero saber disso, não. Se não está escrito assim. Ah, isso aí. Entendeu? Aí, pessoal, já vai aprendendo, hein? Palavra. Na palavra, da palavra e para a palavra. Sempre isso foi aí. meu lema, né? Pastora, mas assim, como é que... o seu marido, ele não aceitou, né? Na época. Como que foi isso? Porque assim, no começo até que ele ia com a gente, na igreja. ele ia junto? Ia na igreja. Participou de algumas coisas, né? Olha E só. aí, um dia ele estava na igreja e o pregador, na época, o Leandro Bernardes, fez um culto maravilhoso, né? Pastor Leandro, que Pastor bênção. Leandro Bernardes. E ele disse assim que você tinha que escolher, né? Você não poderia ter dois senhores. Você ia jogar tudo que era do diabo fora. Mas ele não falou que era para jogar tudo que era de Deus, né? Só falou que era para jogar tudo que era do diabo fora. Naquele dia, o marido levantou a mão, deu o nome para batizar, Olha tudo, só. né? E jogou cigarro fora, isqueiro. Então, eu estava maravilhada, né? Ai, Jesus, glória a Deus. Muito obrigada, era tudo que eu queria. Só que aí, no outro dia cedo, já virou assim, né? Da hora, Olha só. eu não vou fazer o que você quer, porque é você que quer que eu faça isso. Olha só. Eu falei, gente, mas não sou eu. Não, eu não quero a sua vontade. Porque aí ele reverteu, né? O diabo, lógico, reverteu tudo. E aí começou os problemas, né? Porque aí a gente estava com a bebê e eu comecei a ter problemas seríssimos. Então, Desse você tempo. tinha 3 filhos, mas naquela época o mais velho tinha quantos anos? O mais velho tinha... Nessa época? Nessa época, ele tinha acho que 15 ou 17 anos. Era um adolescente, então, adolescente. já. O do meio, É diferença de 10 anos, 9 anos e 8 meses. então o do meio tinha ali os 9 anos, que é uma fase difícil também. Não, ele tinha 5 anos. 5 aninhos. Ah, tá. 9 anos de diferença, isso. E a menina, quando ele começou essa guerra Bebezinha. toda, na guerra mesmo, ela já tinha quase 3 aninhos. 3 aninhos, olha só. Quando tudo começou. Aí ele foi embora de casa a primeira vez. Olha. Aí na primeira vez eu fui buscando. E quando ele saiu de casa, pastora, o que a senhora fez? A senhora pensou em algum momento em desistir? Na vou largar primeira a mão. vez, não. Na primeira vez eu não entendia direito. Porque, assim, eu estava no auge da conversão. Então você chegou até a questionar a Deus ou não? Isso não... Não, eu não questionava. A única coisa, assim, que eu não entendia é que eu permaneci na palavra e a palavra não se cumpriu. Entendo. Naquele tempo era isso. Só que eu, sempre muito temente a Deus, eu dizia para Deus, eu não vou te perguntar por quê. Eu só quero saber para quê, né? E aí eu comecei a tocar a vida, ele ficou 10 meses fora de casa.
Uau, muito tempo. Não foi 10 dias, foram 10 Não, meses. foram 10 meses. E ele chegava a falar com vocês, não? Ele vinha de vez em quando. quando. E nessa época foi que começou a envolver eu com a igreja e o menino, porque eu tinha um menino mais velho, né? E a senhora participando da obra? Não, eu estava indo na igreja. Ah, sim, participando da obra, que eu digo assim, participando da Sim. igreja, dos cultos. Aí o menino começou a dar problema. Começou, O mais velho? É. Dá problema assim. Ele começou a querer ficar na rua, ficar... Aí... É uma fase complicada. As irmãs que estão assistindo, as irmãs que têm adolescente em casa, elas sabem que é uma luta, é uma fase onde a pessoa ela está construindo o caráter dela. E aí, assim, no meio ela de sabe... conflito. Exato, no meio de conflito, pai e mãe, ela fala, melhor ficar com os meus amigos. Então, nessa hora, como é que Deus fortaleceu a senhora? Porque hoje ele é um menino que hoje anda nos caminhos do seu menino, não, já é um senhor, né? Senhor, pai de 3 filhos. Hoje ele tem 40 anos, o mais 40 velho. anos, mais Olha velho. só. Mas Deus deu a vitória, né? E Sim. como é que foi, mesmo com o pai ausente, como é que foi que a senhora conseguiu, aos poucos, ir entrando no coração desse filho? Bom, esse filho mais velho, um dia eu fui buscar ele numa roda. Olha só. Mas eu fui assim, no momento, né? Eu peguei um pedaço de uma vara, né? A mãe do Provérbios 23. Eu peguei uma vara e falei pra ele, cheguei na porta dele, assim, no meio da rodinha ali, eu olhei nele e falei assim, vai vir? O negócio é o seguinte. Aí ele levantou, não me faz pagar mico, né? Falei, então desce. Não vou te relar se você obedecer. Aí, mas eu não sabia o que eu ia fazer com ele. É o que muita gente passa. Aí, na hora, assim, eu falei, Senhor, eu não quero andar por vista. Eu quero andar na Tua presença, que seja o Senhor. Aí, na hora que eu falei que seja o Senhor, veio assim, ó, vou fazer um desafio com você. E topetudinho igual eu, assim, né? Aí, ele olhou em mim e falou, fala. Eu falei pra ele assim, 3 domingos eu te levo na igreja, nem que for nas costas, amarrado, eu te levo. Depois do 3º... no quarto, você vê o que você faz da vida. Uau, foi um ato de fé da Foi, senhora. Porque, foi. olha, tem que ter ousadia, hein? Levei o primeiro, levei o segundo. Beleza, o 3º, filho. Só Jesus na causa. Meu Deus do céu. Eu não vou levantar, eu não quero ir, não sei o quê. Eu falei, aqui, amigo, eu fiz o voto, não foi com você, foi com Deus. E eu falei que eu te levava no 3º, mas nem que fosse amarrado. Olha só. Se você não quer ir do jeito que você tá dormindo, você levanta e se troca. Porque eu vou te levar. E os outros que eram menores, né? Anda lodo. Meu do meio falava assim, anda lodo. Ajudando a senhora. Anda lodo porque ela faz, ele falava. Ai, os meus também são assim nessa idade. Vai lá, E vai aí lá. nós fomos, esse 3º domingo, era o reverendo João Batista. Olha, E aí tá ele... lá no sul fazendo a obra agora. Ele chegou lá e encantou com a bateria, com os jovens. E aí começou. E aí ele queria ir Olha para a aí, igreja. eu lembrei agora daquela passagem dos muros de Jericó, né? Das muralhas de Jericó. Dava uma volta, dava 2, a muralha não caía, né? Foi cair só no último dia. Mas a minha vida é de desafios assim. Olha só que perseverar forte. mesmo. Mas o bom é que a senhora não desistiu e hoje Jamais. pode contar esse testemunho, Com né? certeza. Que bênção. E aí, como é que foi? Depois ele ficou esses 10 meses fora. Então, seu marido retornou? Ele retornou, mas assim, disse que estava retornando para casa, mas não ficava. Aí foi quando Deus, né, a gente fez de tudo, porque na realidade eu não era submissa. Olha. Eu brigava. A senhora batia de frente. Batia de frente. Entenda que a primeira submissão é a Deus, né? Então, mas assim, aquela coisa, eu batia de frente, eu desafiava. Aí, quando ele voltou, eu tive tempo de pôr a casa em ordem. Então, aí eu... Então, nesse tempo, com ele fora, a senhora aproveitou para trabalhar com si mesma. Comigo mesma. Olha que coisa interessante. Às vezes, a gente não entende o porquê da luta. Mas eu perguntei pra quê? Exato. Então, Deus queria moldar, né? Deus queria trabalhar. É o que eu sempre falo às vezes, é impossível colocar o vinho novo em odres velhos. Pastora, eu catava a Bíblia em Efésios e eu falava assim pra Deus, o senhor é louco de colocar isso aqui. Onde você tava com a cabeça de pô, que mulher tem que ser submissa? Pastor, isso é uma parte muito importante, já a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria chamar a atenção agora das mulheres para a gente passar a agenda dessa semana, das mulheres que vencem. Tem reunião abençoada acontecendo, dá uma olhadinha se vai acontecer na sua região.
Dia 13 de agosto, terça-feira, na região de Limeira, teremos Mulheres que Vencem na Igreja do Leme às 19 horas, na Avenida 29 de Agosto, número 866. Dia 15 de agosto, quinta-feira, na região de Barretos, teremos Mulheres que Vencem nas igrejas de Severínia e Terra Roxa. Já na região de Ribeirão Preto, o culto das Mulheres que Vencem será na igreja de Sertãozinho 13, Pontal. Na região de Santos, teremos Mulheres que Vencem em Vicente de Carvalho às 7h30 da noite, na Rua Amazonas 81. Dia 17 de agosto, sábado, teremos Mulheres que Vencem na região de Bauru nas igrejas Assis, Duartina e Paraguaçu Paulista. Em Barretos, o culto MQV será na Igreja de Barretos às 2h da tarde, na Rua Tenente Afonso Câmara Filho, número 29. Na região de Campinas, o culto será na Igreja de Maria Antônia, Sumaré, às 18 horas, na Rua Oswaldo Vacária 941. Na região de Franca, teremos MQV nas igrejas de Batatais e Jardim Vera Cruz. Na região de Itaquera, o culto será na igreja de Arthur Alvim às 5h30 da tarde, na Rua Maciel Monteiro 416. Na região da Lapa, o culto das Mulheres que Vencem será nas igrejas de Taipas e Jaraguá. No interior de São Paulo, região de Limeira, o MQV será na igreja de Americana às 17 horas, na Rua 7 de Setembro 662. O culto das Mulheres que Vencem na região de Mauá será nas igrejas de Itaparque e Isaíra. O encontro das Mulheres que Vencem na região de Ribeirão Preto será na sede regional às 4h da tarde, na Rua São Paulo 146. E na região de Registro, o encontro MQV será às 19 horas, na Rua Tamequiche Tacano, 190, na sede regional. Na região de Santo André, o culto MQV será na Igreja do Jardim Caçula, às 3h da tarde. E na Igreja do Jardim Maia, na região de São Miguel Paulista, o culto das Mulheres que Vencem será às 18 horas. Na região de Santana, nas igrejas de Vila Medeiros e Jardim Peri, também teremos MQV. Teremos Mulheres que Vencem nas igrejas de Vila Ema, região de Sapopemba, e na Vila das Mercês, na região da Saúde. No litoral paulista, o culto das Mulheres que Vencem será na Igreja do Boqueirão Regional de Santos. O encontro MQV na região de Sorocaba será na Igreja Sede Regional Votorantim e Araçariguama. Na região de Taubaté, o culto MQV será nas igrejas de Cachoeira Paulista e Lorena. Para informações de horários e endereços, ligue para 11 2126 6888 ou acesse o Facebook das Mulheres que Vencem. Olá, queridas! Eu vou anunciar para vocês a nossa agenda de seminários das Mulheres que Vencem aqui no Rio de Janeiro no mês de agosto. No dia 17 de agosto vai ser a vez do Sul Fluminense. Então, os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Itatiaia, Resende e da região, que mais? Vassouras, Valença, você, mulher que mora nessa região aí, à beira da Dutra, depois da Serra das Araras, é a nossa convidada para estar ali na Igreja da Graça, em Volta Redonda. Vai ser 3h da tarde, do dia 17 de agosto. Vai ser o endereço, é Avenida Getúlio Vargas, 957. Junto conosco estará toda a equipe de mulheres aqui do Rio de Janeiro, a equipe estadual, a Lilian Lopes, louvando e adorando a Deus. E juntas vamos levantar um trono de louvor e adoração a Deus, vamos lutar pela vida e vencer assim como a mulher do fluxo de sangue venceu. Ela não ficou em casa prostrada. Aquele milagre só aconteceria se aquela mulher, mesmo com todas as dificuldades físicas, ela se levantasse e fosse até o encontro de Jesus. Então coloque essa fé no seu coração também. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. De que maneira você vai tocar em Jesus? Você pode perguntar, irmã Cristiane. Olha, quando você vai e participa desses encontros de fé e ouve a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? É o próprio Senhor Jesus. Então o próprio Senhor Jesus, quando fala no seu coração, a fé vem e você toca espiritualmente nele. Claro que vamos fazer o ato de fé de tocar no manto. E assim, mas isso depois que nós tivermos a palavra ministrada no nosso coração e a fé vir no nosso coração. E já temos escolhido inúmeros testemunhos de mulheres que tocaram em Jesus, tocaram
na palavra de Deus, receberam a palavra de Deus, saiu virtude do trono de Deus e elas ficaram curadas fisicamente, como também emocionalmente. Você não pode estar de fora dessa bênção, venha participar conosco em nome de Jesus. Dia 17 de agosto, às 3 horas da tarde, na Avenida Getúlio Vargas, 957, no centro de Volta Redonda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Minhas irmãs, se você viu aí na tela que vai ter uma reunião de mulheres que vencem próximo de você, então não perca, as nossas reuniões têm sido uma bênção na vida das mulheres, tem renovado as mulheres, curado, sarado, transformado. Irmã Thaís, mas quando que eu posso saber que vai ter aqui pertinho de mim? Porque dessa vez não teve. Então acesse aí as nossas mídias sociais, tá aí o Facebook, o Instagram aqui de São Paulo, mas você que me assiste de qualquer lugar do Brasil, você pode procurar lá, Mulheres que Vencem, do Rio de Janeiro RJ, coloca aí a sigla do seu estado e você vai achar e você vai poder acompanhar todo o nosso trabalho dentro das igrejas e fora das igrejas também. E as Mulheres que Vencem têm feito trabalhos lindos. Recentemente nós fizemos aqui na nossa sede estadual de São Paulo um grande mutirão para doação de sangue, foi muito bonito e também teve muitos trabalhos aí que nós estamos fazendo e tem sido uma grande bênção e você pode acompanhar pelas nossas mídias sociais. Não esqueça também de acessar o nosso site mulheresquevencem.com.br, se cadastrar como uma mulher que vence e receber aí conteúdos exclusivos para você ser abençoada, tá bom? Voltando aqui para nossa pastora Maria Tereza, que olha, tá muito gostoso esse bate-papo que a gente está fazendo, porque eu tenho certeza que está ensinando as nossas mulheres Amém. que têm enfrentado essa luta de ser pai e mãe, os desafios que é ser pai e mãe, como receber o valor dos filhos, não é? Eu acho que isso é tão importante. A senhora Sim. teve ali várias fases dos filhos. Teve o adolescente, teve ali o de 5 aborrecente. anos. É o aborrecente, né? Não é uma fase fácil, né? Como a gente recebe pedidos de oração por essa fase. Às vezes mães de meninas que já têm meninas começando aí a vida sexual e assim, poxa, instruir tanto, e agora? Então assim, é difícil essa fase. Mas hoje a gente falando desse desafio de ser pai e mãe. A senhora tinha comentado que o seu esposo chegou a sair e ficar 10 meses fora. Sim. E foi um tempo que seu filho começou a dar um pouquinho de trabalho, a senhora bateu firme ali com Deus. E ali naquele ato de fé, ele começou já a ter o interesse pelas coisas de Deus, né? Isso. Mas antes da gente voltar para o programa, a gente estava conversando aqui fora do ar, e a senhora comentou de uma palavra que Deus te deu quando o seu esposo saiu de casa. Porque muitas mulheres se questionam, Deus, por quê? Eu sou fiel, eu conheci o Senhor, não é? E como é que eu vou fazer agora? Me conta para as irmãs. Eu sempre fui muito assim, o senhor vem aqui e fala comigo. Sempre fui muito assim. Não adianta fugir, eu não vou fugir, mas o senhor vem aqui e fala comigo. Aí nesse dia eu falei, e agora? 3 filhos pequenos, o que eu vou fazer da vida? Porque foi bem claro, eu estou indo porque ele mandou escolher entre Jesus e ele. Olha, E eu escolhi Jesus. o melhor né? caminho, né? Aí eu disse, Jesus me traz você, você não me traz Jesus. E ele foi embora, né? Aí eu falei, agora? Eu fiz, mas na hora assim, eu determinei por fé, né? E aí ele foi embora. Aí eu fui buscar de Deus. Aí E a senhora trabalhava nessa época? Não, Olha aí que desafio, eu nunca trabalhei. né? Olha que coisa séria. Tudo que eu fazia, Desempregada, com os tudo que 3 eu filhos em fazia, casa. não conseguia. Que coisa, meu Deus. E uma aí eu luta. fui buscar de Deus. E aí ele me deu a palavra de Isaías 54, versículo 4, que ele disse, o Senhor, não temas, porque assim, conta de água, luz, casa, não sei o quê, Chegando. um monte de coisa. E agora? Aí ele falou, não temas que não serás envergonhada. Não te envergonhes que não serás humilhada. Eu levantei e falei, então não vai cortar a luz. E nem água. E tem o trecho dessa mensagem que fala que ele vai ser o seu marido. Não, aí ele falou, porque eu, o Senhor dos Exércitos, sou o teu marido. Aí eu falei, bom, então fechou. Se o senhor é o meu marido, Não acabou. preciso de ninguém. E aí eu comecei tudo, era na palavra. Que né? forte. E tinha dia que as coisas batata assava, né? Então eu falava pra ele, o senhor não é meu marido, então o senhor dá um jeito. Porque eu continuo na fé. Isso aí. Então essa foi uma palavra que marcou muito. Que porque forte. assim, eu entendi, como a senhora disse, que Deus estava trabalhando, né? Eu não perguntei por quê, eu perguntei para quê. Então eu disse para você que eu não era submissa ao marido. Essa parte a senhora comenta. Então, assim, na verdade, foi uma culpa dos dois, né? Assim, a porque, senhora assim, batia de frente no relacionamento. Porque a Bíblia fala, e você conhece,
Provérbios 26:2, que maldição sem causa não se cumpre. Quando, fulano foi embora. Não, ele é o errado. Não, os dois são errados. Olha aí que lição importante. Geralmente... Alguma coisa, maldição sem causa não se cumpre. O casamento não é feito com uma pessoa só, né? Cada história tem 3 lados, né? Então, aí eu comecei a perguntar, onde o senhor quer me mudar? E aí, porque assim, o que as pessoas não entendem, pastor, é que, por exemplo, mulher submissa, a maioria acha que é aquela que tem que ficar, que é um tapete para o marido pisar, ou que é aquela que vai ficar muda. Omissa, que não fala nada, que não dá opinião. Não. Na verdade, eu já recebi milhares de mensagens de mulheres que estão assistindo a gente. Falam assim, pastora Thaís, fala sobre esse assunto no programa, porque eu não sei o que é ser uma mulher submissa de fato. Porque assim, o que é ser uma... Porque o mundo hoje fala que mulher submissa, a ideia é que é uma mulher que sofre. Sim. É uma mulher que não se expõe, que não dá sua opinião. Eu aprendi nessa época que a mulher submissa, ela é primeiro submissa a Deus. Então, como ele é o meu marido, eu tinha que ver com ele, para ele convencer o meu esposo. Exatamente. Então, aí eu comecei a ver assim, que não adianta você chegar pro Zé e ficar falando, né? Vai daquele outro. Vai lá com o marido primeiro, que ele vai convencer o esposo. O problema é que a mulher fala muito, mas não lá, né? Fala cá. Ela fala demais aqui, ela não leva pro trono, não, né? Ela não vai lá, né? E aí a gente passa pelos problemas que... E aí Deus foi me mostrando, né? A gente planta... Meu marido fala uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim, ninguém é obrigado a plantar. Mas o que você plantar, você vai certamente colher. E tem mulher que está plantando vento, com certeza vai colher tempestade. Porque na realidade, pastora, a palavra, Deus não vai te abençoar enquanto você estiver fora da palavra. Exatamente. Deus vela sobre a palavra dele para que ela se cumpra. Se ele é o meu marido, será que eu estou sendo esposa dele? Olha só que forte. Porque assim, uma coisa é você bater no peito e falar que é. Mas será que você está levando tudo primeiro? Inclusive a criação dos meus filhos. Eu fiz um voto com Deus, eu disse, quando ele me chamou para pregar o evangelho, eu disse, eu vou pregar. Só que tem uma coisa, enquanto eu tiver fôlego, eu não paro de pregar. Só que nunca eu quero ver os meus filhos na cadeia, no caixão ou na cadeira de roda. E nem minha filha com filho, cada um de um pai. Olha só. E quando a batata assava, eu falava, eita, eu não parei de pregar. Forte. Então, assim, tudo na minha vida, eu não falo que eu fui pai e mãe, porque eu sempre falo que Deus foi o pai deles. Forte. E tudo a gente resolve. É uma boa lição, pastora. Você que hoje é pai e mãe, né? Isso. Eu também fui criada só pela minha mãe. Apesar do meu pai ser um homem teoricamente presente, eu fui criar ali na hora do vamos ver, como a senhora diz, quando a batata assava, era a mãe que estava ali para resolver, era a mãe que estava ali para apartar, para aconselhar, para, né, enfim. Para fazer viver a fé, que foi no meu caso, os 3 viviam a fé mesmo, né? Que coisa forte. Tô com febre. Não, Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro, cadê? Que você não tem fé? Exatamente. É nas lutas que a gente vê a oportunidade de plantar a palavra, não é? Então, mãe, você que está assistindo a gente agora, deixa ser consolada por essa palavra de Isaías 54. O Senhor é o teu marido, então dependa única e exclusivamente dele. Coloque a sua fé nesta mensagem que fala realmente sobre isso, depender dele, quando você aprende a ser esposa dele, você não fica ansiosa com frustrada. Não, porque assim, a mulher, né, quando ela se vê nessa situação, ela se vê assim, ela tem a obrigação de suprir as necessidades dos filhos. E de onde vai vir o socorro? Exatamente. Mas aí o crente fala, do Senhor. Só que não espera no Senhor. Não espera no Senhor. Aí esse processo que Deus me permitiu viver foi para depender dele. Que forte. Né? Então, assim, e aprender a ser submissa de fato. Ser submissa de fato. Quando ele voltou, eu fiz todas as situações da submissão. E aí, como é que foi essa... É terrível. Essa volta. Porque na realidade foi uma coisa... Ele voltou, mas não voltou, né? Não, ele voltou para morar na frente de casa, que tinha uns cômodos. Entrava dentro de casa, eu cuidava das coisas dele e tudo, mas assim, não era responsabilidade nenhuma dele. E quando Deus viu que não tinha mais jeito, né? A gente estava chegando num ponto que não tinha mais condições, e eu falei para Deus, falei, Senhor,
eu entrego nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte. Sim. É importante a senhora mencionar isso, porque aonde eu prego, eu falo isso para as mulheres. O casamento transformado existem com duas pessoas transformadas. Existem mulheres falando, Deus, salva meu casamento, mas enquanto o esposo não estiver salvo, não vai ter casamento restaurado. Então, assim, quem tem que encontrar a salvação... não for restaurada... o casal, né? Não existe. O casal transformado é que vai ter casamento. Porque enquanto Deus não viu em mim, né? Porque teve um dia que Deus falou no meu coração, eu quero te usar. Mas como que eu vou te usar? Porque tem que ser irrepreensível. Olha só. Então, tipo assim, às vezes é onde eu falei para a senhora que eu não queria ser crente como os outros, né? Então, tipo assim, é na palavra. E aí, isso eu passei para os meus filhos, né? Tanto que hoje, antes de vir para cá, meu filho mais velho mandou uma mensagem para mim. Hoje eles estão no caminho do Senhor. Então, meu filho não está no mesmo ministério. E na mensagem ele falou, olha, embora eu não esteja na mesma igreja que a sua... O importante é estar na presença do Senhor. A Senhora nos dá um legado, né? Que bonitinho. Aí ele disse assim, vai lá e mostra que Deus, né, que Deus fez, assim, a honra, né? Que Deus tem na nossa vida, porque tudo é lindo. Ele. E olha, né? tudo coopera para o bem, né? Sim. Foi necessário tudo isso acontecer para que talvez hoje eles estivessem na presença. Né? Eu falo sempre para as pessoas, né, para as mulheres com quem eu convivo, eu falo, olha, eu vivi para que você hoje não precisa sofrer, porque eu sofri aquilo, né, que você não precisa sofrer. Eu sou a experiência, eu tive a experiência e passo. Então, assim, eu creio em todos os aspectos, né? Os meus filhos eram pequenos, eu me recordo que era aniversário do meio, ele falava tudo errado, né? Ele trocava o C pelo T e o D pelo G. Olha. Mas ele subia ao monte para orar e tal. Então... Essa parte é legal, pastora. A senhora levava os filhotes pro monte. Levava porque o pai, ele falava assim, ó, se você me dá isso aqui de motivo, eu tomo os filhos de você. Meu Deus, olha então, só, ainda ameaçava, né? Então, o que eu fazia? Eu queria ao monte. Aí tinha um pastor, hoje ele está no sul de Minas, se eu não me engano. É o pastor Manuel. E ele falava, não, eu vou. Aí o reverendo falava assim, então você assume. Não, ela pode levar que eu assumo. Aí subia os três, né? O mais velho já era mocinho. E a menina tinha 3 para 4. Meu Deus, que coragem. Tinha 5 para 6. Mas você sabe que esses dias uma pastora também falou comigo que eu tenho levado os pequenos, eu tenho uma de 6 e um de 3. E eu tenho levado eles nas campanhas das mulheres que vencem aí, porque a gente tem um lugarzinho para eles ficarem e tal. E aí ela fala assim, Thaís, olha, pode parecer custoso agora, porque eu acredito que não tenha sido fácil você controlar 3 crianças no monte, né? A gente pensa que, é maravilhoso, é lindo, mas às vezes... eles iam para orar. Eles ficavam para orar. Mas às vezes tem os pequenininhos lá, que nem o meu, que vai e volta, que vai e volta. Não é mais a mesma, né? Não é o mesmo... As crianças de antes não são as crianças de agora, viu, minha amiga? Não são. Não são mesmo, eles são bem assim, espivitados. Vai querer levar o seu pro monte, meu Deus, né? pro monte, meu Jesus que segura, né? Mas assim, ela falou, mas vale a pena, porque eles vão vendo, eles vão tendo prazer, eles vão ver que a mãe tá lá envolvida, então eles vão querer isso pra eles, né? A minha filha, eu tava falando até... Antes de começar, a minha filha teve um momento do ministério que eu falei, não, vou voltar para casa, não dá, vou parar. Olha. Ela ficou em pé na minha Hoje ela frente. exerce o ministério. Hoje ela é advogada formada, né? Ela tá no Ministério da Graça. A senhora falou isso? Não, ela disse. Tá. Eu falei que eu ia parar, né? Que eu ia voltar para casa. Sim, eu tinha entendido ela. Não, eu. Uhum. Aí ela ficou de pé e falou assim para mim, escuta... Quando eu saí de casa, eu escolhi vir com uma mulher valente. Se fosse para acompanhar um derrotado, eu ficava lá onde eu estava. Meu Deus do céu, que forte. Não foi isso que eu aprendi? A senhora não me ensinou isso. Olha só, então, tá assim, vendo? a gente, quando a gente não percebe, mas assim, passa para eles. A gente está plantando. Plantando. E eles são ou serão aquilo que a gente, plantar. É forte isso, pastora. A gente, infelizmente, tá chegando o finalzinho do programa, mas o que eu queria deixar um adendo aqui é isso. As mães que estão passando por essa fase, tudo é uma questão do que você vive
junto com os seus filhos. Às vezes a pessoa fala, vou levar para a igreja, vou levar para a igreja. Não é só levar para a igreja, tem que viver o cristianismo em casa, tem que viver Cristo em casa. Não é na hora da luta falar assim, filho, ai mamãe, tô com uma dor de barriga. Não, filho, vamos orar agora. E ele vê o poder de Deus operando. Uma das coisas principais é quando, por exemplo, sim, sim, não, não. Se você falar sim pro teu filho, é sim. É sim, se você falar não, é não. É isso não. os meus sabiam. Até o fim. Quando falava não, eles mesmos já falavam, nem adianta insistir. Já sabe. Que forte. Olha, gente, eu espero que você tenha sido muito abençoada com as mensagens da pastora. Pastora, então a senhora hoje é pastora da igreja de Tabatinga, na região do interior lá de São Carlos, né? Isso. Passa o endereço pra gente da igreja. Tabatinga é na Travessa Francisco Luiz Quarteiros, 46. No centro. E que dia que tem culto lá? Segunda, quarta e sexta, 7h30 da noite, domingo, 8 horas da manhã e às 19. Tem trabalho das mulheres que vencem lá? Opa. As intercessoras ficam reunidas que horas lá? Que dia e que horas? Nós temos o nosso cantinho, que a gente não desmancha ele, fica direto para atendimento. Legal, das mulheres que vencem. E a gente está sempre em concordância com o calendário daqui. Glória a Deus. E tem os trabalhos domésticos, né? Glória a Deus, que elas vão nos lares, Isso. né? Ai, que lindo. Glória a Deus. Pastora, foi um prazer estar aqui com a senhora. Todo meu, muito Tenho certeza obrigada. que muitas mulheres aprenderam hoje. E lembrando as irmãs que estão aí nos assistindo, eu quero deixar você agora com a mensagem da Ivna, a nossa diretora das Mulheres que Vencem do Amazonas, que traz para você a 10ª característica, né, da mulher que vence. Ela é generosa, ela não pensa só em si. Então, olha que mensagem forte e poderosa. Vou deixando vocês por aqui. Um grande beijo para vocês, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Ela é generosa. Provérbios 31, versículo 20 diz: abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. A mulher virtuosa, a mulher que vence, não pensa só em si, não deseja só para si, não quer conquistar só pelo prazer de ter uma vida melhor, mas ela olha para o outro, ela consegue enxergar a necessidade da outra pessoa. É o que diz aqui, abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. É uma mulher que compartilha, é uma mulher que gasta daquilo que é seu em favor das outras pessoas. É claro que a primeira coisa que a gente pensa quando lê isso aqui é uma espécie de ajuda financeira, material. Nós pensamos em ajudar financeiramente alguém que está passando por um momento de necessidade, né, de aperto financeiro. É dar alimento, dar comida, dar roupa. Isso é sim muito valioso. Tem mulher que está lá com um guarda-roupa entupido de roupa, não tem mais onde colocar, não tem mais onde pendurar, nem gaveta que caiba, mas ela não é capaz de dar para outra pessoa. Talvez na cabeça dela só serve para dar quando não serve para usar, quando já está velho, rasgado, esgotado. E quando está muito novo ainda, ela não tem coragem de dar, ainda que ela não use mais, né? Tem uma regrinha básica que se você não usa a roupa durante 2, 3 meses, é porque você não usa a roupa. Então, é melhor você dar. Dar àquele que tem necessidade. Não precisa estar um trapo para que você dê. Basta que você não use. A mesma coisa em relação ao alimento. Tem gente que só dá aquilo que não serve mais para o consumo. Não é esse o tipo de generosidade que a mulher virtuosa manifestava. Mas é preciso que pensemos também numa generosidade de outro campo, para além do material. Uma generosidade emocional. Leia comigo novamente o versículo 20. Abre a sua mão ao aflito, ao necessitado estende as mãos. Quantas mulheres estão ao nosso redor aflitas? Quantas das mulheres com quem nós convivemos estão necessitadas de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, de vitória? E você tem essa palavra.
porque você é uma mulher que vence, você tem recebido de Deus palavras que entram no seu coração, produzem transformação na sua vida, elas estão te enriquecendo espiritualmente e elas podem e devem ser compartilhadas, porque isso é ouvir o aflito, estender a sua mão àquele que está necessitado. Às vezes a gente se pega lamentando pela situação de alguma conhecida e dizendo: pobrezinha da fulana, coitadinha, olha que desgraça aconteceu na vida dela, nossa, Deus me livre. Mas não faz nada, não se move em direção a ela para dar a ela boas novas de salvação, que são aquelas que Jesus veio trazer. Não pense apenas no âmbito material. A generosidade da mulher virtuosa e da mulher que vence é também uma generosidade espiritual, emocional. Ela tem compaixão daquele que está precisando. Ela gasta do seu tempo, não necessariamente do seu dinheiro, dos seus recursos, mas ela investe do tempo dela para assistir àquela outra que está aflita, que está necessitada, que não sabe o que fazer porque não tem a palavra de Deus. Seja você uma mulher virtuosa, uma mulher que vence, uma mulher generosa, uma mulher segundo o coração de Deus.